O dinamarquês Tycho Brahe nasceu em berço nobre, em 1546. Para muitos, ele foi provavelmente o maior astrônomo pré-telescópico, disputando esse título com o grego Hiparco de Niceia, nascido muito antes dele, em 190 a.C. A reputação de Tycho como um astrônomo talentoso cresceu rapidamente. Tycho construiu instrumentos de medição astronômicos de precisão sem precedentes. Ele tinha em seu observatório os maiores, os mais precisos e os mais modernos instrumentos da sua época. Neste aspecto, vale fazer uma pontuação muito interessante para nós, brasileiros. George Marcgrave, nascido em 1610, na Saxônia, hoje uma região do leste da Alemanha, partiu de casa antes de completar 17 anos, para estudar matemática, astronomia, botânica, medicina e química, como era próprio dos sábios da época. Depois de pouco mais de um ano estudando na Holanda, acabou embarcando, em 1638, para participar do projeto da Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco. No Recife, Marcgrave montou um observatório no telhado da residência de Maurício de Nassau, reconhecidamente um humanista que apreciava as ciências e as artes, e tentou desenvolver ambas no Brasil. Usando uma luneta, quadrantes e sextantes, Marcgrave fez observações e registros do céu austral, que fica ao sul da linha do Equador. Foi um pioneirismo na época. O astrônomo Oscar Toshiaki Matsuura, autor do livro O Observatório no Telhado, destaca o seguinte: o que me pareceu de extremo valor para a história da astronomia em Pernambuco é que, por uma sorte muito grande, o Recife pôde abrigar, por 4 anos, um observatório com equipamentos construídos com os melhores e mais avançados padrões da própria Europa, onde foi usado o método da ciência moderna, procurando atingir a máxima precisão e sistematicidade possível. De todo o mapa do Novo Mundo nas Américas, o Recife é um pontinho que teve o privilégio de acolher essa ciência com toda a primazia, particularmente a astronomia. Voltando ao foco da discussão deste vídeo, podemos dizer que Tycho demonstrou, talvez de forma mais convincente do que qualquer um antes dele, a fragilidade da doutrina aristotélica, da imutabilidade dos céus, e da teoria aristotélica dos cometas que afirmava serem eles fenômenos atmosféricos que ocorrem na esfera sublunar. Tycho também produziu a biblioteca de dados de posição de planetas e de estrelas mais precisos até a sua época, precisão essa que chegava a ser até 5 vezes superior àquelas disponíveis na época. Foram os seus dados de posição dos planetas, em particular os de Marte, que permitiu a Kepler deduzir suas leis do movimento planetário. O Observatório Astronômico Uraniborg, que ficava na Dinamarca, foi construído e operado por Tycho Brahe. Em latim, Uraniborg significa cidade de Urano. Além do grande quadrante mural, usado para medir a altitude das estrelas à medida que passavam pelo meridiano, o Observatório Uraniborg possuía mais 7 instrumentos precisos e de grande porte. Pensemos um pouco sobre esse fato. Sabedor de que os dados astronômicos disponíveis até a sua época eram de baixa precisão, que foram colhidos por observadores diferentes, em locais distintos, com instrumentos diferentes, com precisões diferentes, e através de métodos distintos, Tycho Brahe logo se convenceu que era fundamental ter dados astronômicos com a melhor precisão possível. E Tycho conseguiu isso. A precisão média de suas observações era até 5 vezes melhores do que as de sua época. Explicando melhor o problema da precisão de posição, ou precisão astrométrica, que é o termo correto em astronomia. Imaginemos um atirador esportivo hipotético que tem a precisão de apontamento de 1 grau de arco.
Com essa precisão, esse esportista conseguiria acertar um alvo de 174 centímetros de diâmetro, a 100 metros dele. Hiparco de Niceia, para alguns o mais famoso astrônomo grego, e célebre por suas observações, conseguiu atingir uma precisão de 1 grau, em 150 a.C. Se fosse um atirador esportivo, ele conseguiria acertar um alvo de 174 centímetros de diâmetro, a 100 metros de distância. Por volta de 1570, Wilhelm IV, conde de Hesse-Kassel e amigo de Tycho Brahe, conseguiu uma precisão de 6 minutos de arco. Como atirador esportivo, ele acertaria um alvo de 17,4 centímetros de diâmetro, a 100 metros de distância. Em 1586, Tycho conseguiu uma precisão de 1 minuto de arco. Portanto, como atirador esportivo, ele conseguiria acertar um alvo de 2,9 centímetros de diâmetro, a 100 metros de distância. Para se ter uma ideia da precisão que podemos atingir atualmente, a calibração astrométrica do mais ambicioso levantamento astronômico em andamento na atualidade, o Sloan Digital Sky Survey, pode chegar a 45 milissegundos de arco. Com a precisão do Sloan, seria possível acertar um alvo de 22 micra de diâmetro, a 100 metros de distância. Esse alvo tem o tamanho equivalente ao de uma bactéria procarionte grande, ou de uma eucarionte pequena. É assombroso, não acha? Os antigos astrônomos sabiam que existe uma diferença entre a localização real e a localização aparente das estrelas, decorrente da refração da luz durante a sua passagem pela atmosfera terrestre. Explicando melhor. Ao atravessar a atmosfera, o raio de luz sofre desvios na direção de propagação. Quanto mais espessa for a atmosfera, maior será o desvio. O desvio é máximo próximo do horizonte, onde a atmosfera é mais espessa, e é mínimo no zênite, onde a atmosfera é mais fina. Esse desvio da luz chama-se refração atmosférica. O conceito de que a atmosfera poderia refratar a luz entrou na ciência ocidental no século II a.C. As primeiras medições precisas só foram feitas por Tycho Brahe, no século XVI. Quando possível, Tycho observava estrelas e planetas acima de 45 graus de altitude. A paralaxe é outro fenômeno a se considerar. Paralaxe é a diferença aparente da localização de um objeto, a partir de diferentes pontos de observação. Quanto mais próximo o objeto estiver do observador, maior será a paralaxe. A paralaxe estelar é sempre muito pequena, porque as estrelas estão muito distantes da Terra. Desde Ptolomeu, as imprecisões nas posições eram 10 minutos de arco. Ou seja, a posição aparente de qualquer objeto poderia estar até 10 minutos de arco fora da posição real. Tycho conseguiu reduzir a imprecisão para 1 minuto de arco. Pois bem, o que era de se esperar, acabou acontecendo. Tycho Brahe era inteligente, persistente, habilidoso construtor de instrumentos, habilidoso observador, e observou tudo o que pôde. Com isso, tornou-se o proprietário do melhor banco de dados astronômicos disponível em sua época. Como não conseguiu medir paralaxe de estrelas, Tycho concluiu que elas estavam muito distantes. Na noite de 11 de novembro de 1572, Tycho avistou uma nova estrela muito brilhante na constelação de Cassiopeia. Astrônomos contemporâneos, que defendiam a visão aristotélica ptolomaica, concluíram que o objeto devia estar na esfera terrestre, ou esfera sublunar, já que o firmamento celeste deveria ser imutável, porque era perfeito. Porém, Tycho não conseguiu medir a paralaxe da nova estrela. Isso significava que a estrela estava distante,
estava na esfera supralunar. Ou seja, o céu não era perfeito e imutável, como diziam os geocentristas. Em seu tratado sobre a nova estrela, publicado em 1573, sob o título De Nova Stella, Tycho referiu-se aos seus contemporâneos, defensores do céu imutável, como, ó estúpido, ó observadores cegos do céu. Essa nova estrela era uma supernova. Supernova é uma explosão estelar poderosa e luminosa de uma estrela massiva, já nos estágios finais de vida. O pico de luminosidade ótica de uma supernova pode ser comparável ao de uma galáxia inteira, e demora várias semanas ou meses até desaparecer. Como Tycho foi o primeiro astrônomo a estudar o comportamento de uma supernova, a estrela foi batizada como supernova Tycho Brahe. Tycho também observou o grande cometa de 1577. Ele tentou medir a paralaxe, e mostrou tratar-se de um objeto celeste. Assim como a supernova, o cometa estava na esfera supralunar. Não era objeto terrestre como prediziam os defensores da astronomia ptolomaica aristotélica. Como os cometas eram efêmeros, surgiam e desapareciam, o universo perfeito de Aristóteles, subscrito por Ptolomeu, estava em xeque. Embora subscrevesse o modelo copernicano, Tycho questionava o modelo heliocêntrico. Se a Terra girava em torno do Sol, a cada 6 meses o planeta estaria em oposição, ou seja, a Terra estaria 2 unidades astronômicas mais distante do ponto onde ela estava 6 meses antes. Então, tem de haver paralaxe, pensava ele. Mas, ele não viu paralaxe alguma. Na interpretação dele, isso acontecia porque a Terra não girava em torno do Sol. Era o Sol que girava em torno da Terra. Perceba que esse argumento é muito diferente do geocentrismo puro. Por essa razão, Tycho propôs o modelo geoheliocêntrico, também conhecido por modelo ticônico. Nesse modelo, a Terra está no centro do universo. O Sol orbita a Terra, mas todos os outros planetas orbitam o Sol. Do ponto de vista dos movimentos planetários, esse modelo geoheliocêntrico produz previsões idênticas às do modelo copernicano. Esses detalhes técnicos que levaram Tycho Brahe a questionar os modelos ptolomaico e copernicano são fundamentais. Eles não podem ser esquecidos por quem ensina ou divulga. No mínimo, eles mostram que a ciência exige provas para alicerçar conclusões, afirmações, além de ressaltar a importância das ferramentas de medições, no caso, de instrumentos astronômicos precisos, e a relevância da competência e da perspicácia dos pesquisadores. Há muita bibliografia sobre os trabalhos e a vida de Johannes Kepler. Uma referência interessante é o livro A Harmonia do Mundo, escrito por Marcelo Gleiser, em que ele mostra a trajetória de Kepler, como um pesquisador determinado, rumo a uma nova astronomia e a sua obra-prima, o livro Harmonices Mundi, publicado em 1619, em que Kepler pretendeu demonstrar a perfeição da obra divina, da geometria à música, da astrologia à astronomia. O livro de Gleiser é redigido em forma de romance histórico, o que valoriza muito a leitura, pois a vida particular de Kepler sempre foi complicada. Kepler tinha 6 anos quando o grande cometa de 1577, que Tycho Brahe observou, estava aparente nos céus. Em 1589, já com 18 anos, Kepler estava na Universidade de Tubinga, na Alemanha, estudando filosofia e teologia. Ele provou ser um excelente matemático. Sob a orientação de Michael Maestlin,
Professor de matemática em Universidade de Tubinga, Kepler aprendeu tanto o geocentrismo de Ptolomeu, quanto o heliocentrismo de Copérnico. Ele se tornou um copernicano convicto. Perto do final de seus estudos, já com 22 anos, Kepler aceitou o cargo de professor de matemática e astronomia na escola protestante em Graz, atualmente no estado austríaco, Estíria. Em 1596, Kepler publica Mysterium Cosmographicum, seu primeiro grande trabalho defendendo o modelo copernicano. Kepler percebeu que polígonos regulares ligavam um círculo inscrito e um círculo circunscrito em proporções definidas. Os polígonos regulares possuem lados iguais e ângulos internos idênticos. Kepler interpretou essa descoberta como prova de que o universo apresentava uma base geométrica. Posteriormente, ele substituiu os polígonos por poliedros tridimensionais, e descobriu que cada um dos 5 sólidos perfeitos poderia ser inscrito e circunscrito por esferas. Com suas palavras, Kepler disse: existem 5 sólidos perfeitos. Portanto, apenas 6 esferas podem ser interpoladas entre eles. O número de planetas é consequência do número de sólidos perfeitos. O Sol no centro, seguido da esfera de Mercúrio, cercada por um octaedro. Depois a esfera de Vênus, cercada por um icosaedro. A da Terra, cercada por um dodecaedro. A de Marte, por um tetraedro. A de Júpiter, por um cubo. E, por fim, a esfera de Saturno. É essa a solução do mistério cósmico. Kepler acabou abandonando essa ideia porque ela não representava a realidade, sobretudo das distâncias entre os planetas conhecidos na época. Em 1599, Kepler sabia que precisava de dados mais precisos para avançar nas pesquisas. O seu trabalho estava limitado pela imprecisão dos dados astronômicos disponíveis. Em dezembro desse ano, Kepler recebeu de Tycho Brahe um convite para visitá-lo em Praga. Em 4 de fevereiro de 1600, Kepler encontrou-se com Tycho Brahe, que, na época, estava construindo seu novo observatório, em Benátek nad Jezerou, localizada na República Tcheca. Nos 2 primeiros meses, Kepler permaneceu como convidado de Tycho, analisando algumas das observações de Marte, pois Tycho Brahe temia que seu jovem e brilhante estagiário pudesse eclipsá-lo como o principal astrônomo de sua época. Porém, impressionado com as ideias teóricas de Kepler, Tycho liberou mais dados de Marte para Kepler trabalhar. Em uma carta de 14 de dezembro de 1604, escrita ao seu ex-orientador Michael Maestrin, Kepler menciona o seu trabalho elaborado, com, em suas próprias palavras, as observações abundantíssimas e selecionadíssimas de Tycho Brahe. Kepler era a esperança de Brahe, que esperava aperfeiçoar a sua teoria geoheliocêntrica com os resultados de Kepler. Porém, ao contrário de Brahe, Kepler acreditava firmemente no modelo heliocêntrico de Copérnico. A órbita de Marte era problemática, porque o sistema copernicano mantinha, incorretamente, órbitas circulares. De início, Kepler admitiu a órbita terrestre como circular, pois isso mantinha fixa a distância heliocêntrica e período de translação de 365 dias. Com isso, a distância heliocêntrica de Marte seria expressa em unidade astronômica, e o período em ano terrestre, ou dias terrestres. Mas, a órbita de Marte não se ajustava a um círculo. Kepler passou, então, a trabalhar com as cônicas gregas, mais especificamente, com a elipse. Esse seria, como se diz, o pulo do gato. E deu certo. A órbita de Marte era elíptica.
Antes de seguir, é oportuno relembrar um pouco as propriedades das cônicas. O nome cônica vem de cone. A depender da forma que se corta um cone, a seção geométrica resultante tem formatos distintos. Círculo e elipse são figuras geométricas fechadas, e representam órbitas fechadas, ou seja, órbitas periódicas. Parábola e hipérbole são figuras geométricas abertas, e representam órbitas abertas, isto é, movimentos não periódicos. Todas são figuras geométricas planas. Um objeto que circunda o Sol, com órbita circular, tem distância heliocêntrica e velocidade orbital constantes, porque o Sol está no centro da órbita. Já um objeto com órbita elíptica tem distância heliocêntrica e velocidade orbital variáveis, porque o Sol está em um dos focos da elipse. No caso dos satélites, o corpo atrator é o planeta, não o Sol. Outras propriedades da elipse são as seguintes. Ela tem um centro e dois focos. Repare que elipse não é círculo achatado. Ela tem um eixo maior e um menor, ou semi-eixos maior e menor. A soma das distâncias aos focos de qualquer ponto da elipse é sempre uma constante. O formato, ou achatamento, da elipse é a excentricidade. Quanto mais achatada for a elipse, maior será a excentricidade. A excentricidade varia entre 0 e 1. 0 é círculo. 1 é parábola. Posto isso, vamos às leis de Kepler. Primeira lei. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, com o Sol em um dos pontos focais. Ou seja, os movimentos dos planetas são periódicos. Segunda lei, os planetas descrevem áreas iguais em intervalos iguais de tempo. Eles movem-se mais rápido quando estão mais próximos do Sol, e mais devagar quando estão mais distantes do Sol. A menor distância do Sol é o periélio, e a maior é o afélio. Quanto maior for a excentricidade da órbita, maior será a diferença entre periélio e afélio, assim como as diferenças de velocidades orbitais no periélio, que é a máxima, e no afélio, que é a mínima. Terceira lei. Também chamada lei harmônica. A razão entre o quadrado do período orbital do planeta e o cubo do semi-eixo maior da sua órbita é constante. Dito de outra forma, o quadrado do período orbital do planeta é igual ao cubo do semi-eixo maior da sua órbita. Essas três leis se aplicam em qualquer caso. Vale para objetos que orbitam o Sol, para satélites que orbitam planetas, e para asteroides que orbitam asteroides maiores. As duas primeiras leis de Kepler foram publicadas por ele em 1609, no livro Astronomia Nova. A terceira lei foi publicada em seu livro Harmonices Mundi, em 1619. Uma curiosidade. Lembra-se do esquema orbital de Ptolomeu, quando admitiu centro, equante e excêntrico? Pois é mesmo usando órbitas circulares, ele estava se aproximando de órbitas elípticas, por isso obtinha distâncias e velocidades orbitais aparentes variáveis. Assim como Copérnico simplificou os movimentos planetários, deslocando o Sol para o centro, como defendia Aristarco de Samos, Kepler descobriu o movimento planetário correto, deslocando o Sol para o foco de uma elipse. Foi a melhoria da precisão dos dados de posição dos planetas que os levou a isso. As leis de Johannes Kepler são empíricas, ou seja, são leis práticas, leis experimentais. Embora Kepler não soubesse sobre a gravitação quando elaborou suas três leis,
As razões físicas dessas leis, sobretudo a da terceira lei, só serão conhecidas com os trabalhos teóricos posteriores de Galileu Galilei, fundamentalmente, de Isaac Newton.